Homem acusado de matar a namorada por ciúmes é preso 3 anos depois do crime. A costureira só foi encontrada 4 dias depois de morta. Quem traz as informações sobre esse assunto é a repórter Rosane Ferraz. Preste atenção na reação deste homem. Ele até chora ao receber no IML a aliança de compromisso com o nome dele, que era usada pela namorada encontrada morta depois de desaparecer no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Olha o que na época ele falou para a nossa equipe. Tem como a menina desaparecer assim do nada e ninguém ter visto nada. Ninguém ter percebido elas acontecendo alguma coisa assim. O homem que até chorou diante da câmera é o assassino de Nayara Saraiva, de 22 anos, segundo a Polícia Civil. A mulher desapareceu a caminho do trabalho e isso foi antes do Natal de 2016. O jornalismo da TV Serra Dourada mostrou o desespero da família. Eric de Lima Souza, então namorado, demonstrava preocupação o tempo todo. Ou melhor, na opinião dos policiais, ele fingia na tentativa de acobertar o crime que tinha cometido. O repórter Lucílio Macedo esteve no local, onde o corpo da costureira foi encontrado. Um irmão da Nayara esteve no local, muito abalado, não conseguiu reconhecer o corpo. Esse reconhecimento deve ser feito no Instituto Médico Legal pela Polícia Técnico-Científica. A gente observa que aqui ao lado existe também um preservativo, né? 2 anos e meio depois de Nayara ser encontrada morta, Eric de Lima foi preso. Você percebeu ele chorando lá no velório, chorando, pedindo providências? Como é que ela desaparece assim? Olha só. E na verdade a polícia acabou descobrindo que ele foi o assassino? Que coisa, hein? Rosane Ferraz tem mais informações pra gente desse caso. Boa tarde. Boa tarde, Jodevar. Exatamente isso, né? Ele foi no ML, foi no velório, chorou, ficou junto com a família o tempo todo e a polícia agora ele está preso preventivamente, segundo a Polícia Civil, porque o Eric é o assassino da Nayara. Durante esses quase 3 anos, a polícia reuniu provas, mas faltava aquela prova contundente, cabal, para provar que ele era mesmo o assassino. E essa prova chegou. A Polícia Civil diz ter pelo menos 5 provas inquestionáveis de que o Eric matou a Nayara. Que provas são essas? Delegado Carlos Caetano, que desde o início investigou esse caso, mudou de delegacia, continuou investigando e agora chegou a essa conclusão. A partir de que provas, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a Polícia Civil, através da investigação forte, descobriu várias provas, inclusive que ele tinha atrapalhado o próprio rastreador do veículo, ele tinha desaparecido com o telefone, mas a prova final mesmo que indicou, diz que ele estava na casa dela por volta das 21 horas. Ele fez de tudo para esconder o crime, fez essas encenações, inclusive ele também disse que não havia saído de casa. E acabou que nós culminamos com essa prisão decretada na sexta-feira e nesse dia mesmo ele foi preso. Delegado, nós temos imagens que mostram uma conversa do Eric supostamente com a Nayara no dia lá pela manhã, né? Temos a imagem também do corpo dela. Essas 2 provas, como elas contribuíram para a descoberta de que ele realmente é o assassino? Pela técnica, a Polícia Civil considera que a pessoa é colocada numa posição mais de carinho, ela foi colocada numa posição fetal. Apesar de ter feito esse crime bárbaro, ele depositou dessa maneira. Se fosse uma pessoa sem afeto, teria jogado de qualquer maneira. E além do mais, foi isso que aconteceu. Em relação ao celular? O celular é o seguinte, ele simulou que estava conversando com ele mesmo, através do celular dela, e com a prima dela também, utilizando um aplicativo, dizendo que estava saindo do local, como era a rotina. Nesse momento ela já estaria morta? Sim, ela estava morta desde a noite anterior. E ele que noticiou a morte disse que foi às 6 horas da manhã, sendo que havia sido por volta de 23 horas, tentando atrapalhar a investigação à procura de provas, como imagens, por exemplo. Rapidamente, como é que ele teria cometido o crime e transportado o corpo até o matagal? Ele deu uma pancada na cabeça dela com um chaveiro de um veículo que estava na mão, ele estava de moto, buscou o seu veículo, a colocou em veículo, transportou e deixou no local, no matagal. No que teria motivado o crime? Ciúmes e o interesse que ele tinha em um lote também. Ele tinha interesse em se apropriar dos valores desse lote, foi isso que ocorreu.
O senhor disse que na investigação existe uma prova de traição, ele teria descoberto isso? Ele estava desconfiado disso e como ele tinha acesso à chave do portão e da casa, foi para dentro lá, como ela não estava em casa, quando ela chegou, ele concluiu que ela tinha feito alguma coisa no intuito de traição. Ele teria descoberto isso? Sim, ele descobriu, apesar de negar o tempo todo. Ok, delegado, nós estamos aqui também, gente, com a família da Nayara, que está o tio. Uma tia também esteve aqui na delegacia, só que ela passou mal, né? Teve que ser amparada, mas aqui está o tio da Nayara. Como é que vocês veem o final dessa história? Recebemos essa notícia agora com alívio, né? Por um peso de quase 3 anos aí, sem saber o que tinha acontecido. E agora aguardar a justiça. Vocês esperavam, vocês desconfiavam que pudesse ter sido ele? Tinha algumas suspeitas, mas não tinha provas, né? Então não teria como a gente estar julgando. Ela já reclamava de alguma agressão da parte dele? Sempre a gente ficou sabendo dessas agressões, mas ela nunca comentou. Mas vizinhos mais próximos lá deles sempre comentavam. Então, delegado, e como é que fica a situação dele agora, só para encerrar? Agora ele vai descer para casa de prisão provisória, à disposição do Poder Judiciário, e poderá pegar uma pena de até 33 anos de prisão. Obrigada, delegado, pelas informações e também parabéns por esta investigação marcada por muitos detalhes interessantes, viu, gente? Vocês acompanham no Jornal Serra Dourada a matéria completa. Ok, Rosane, boa tarde. Obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil. Uma barbaridade o quanto este homem é monstro e dissimulado, porque ele conseguiu ali forjar mensagens. Mesmo depois de mais de um dia dessa mulher morta, acomodou o corpo dela num suposto ato de afetividade. E ainda o delegado, quando questionado o motivo do crime, ciúmes e por causa de um lote. Que picaretagem, que cara de pau, hein? Você percebe, hein? Nós entrevistamos ele pedindo providências. Como é que uma pessoa desaparece desse jeito lá no IML? Ele começou a chorar e que você está vendo essa imagem aí, foi quando ele pegou a aliança de compromisso da mulher que a tinha matado. Olha a cara de pau, realmente lamentável, uma tristeza para a família. Agora, parabéns à Polícia Civil, hein? Tá vendo como é que quando você tem polícia inteligente, quando você tem tecnologia para desvendar crimes, você desvenda? Então, parabéns à Polícia Civil.